Oi gente, sejam todos muito bem-vindos a mais um conteúdo aqui no Acidamente. Meu nome é Ana Paula, eu sou psicóloga e hoje eu estou aqui para comentar, para falar, trocar ideia com pessoas que sentem muito. Você já se sentiu uma pessoa intensa demais para esse mundo? Como se sentir sempre fosse no limite, amar fosse sempre demais e qualquer silêncio, qualquer afastamento, qualquer frustração machucasse muito mais do que deveria? Talvez já tenham até te chamado de exagerado, de exagerada, dramática, uma pessoa difícil, mas o que quase ninguém fala é o quanto as pessoas intensas sofrem. E sofrem em silêncio. E é sobre esse sofrimento silencioso que nós vamos comentar aqui hoje no canal. Já se inscreve aqui no Acidamente porque semanalmente tem conteúdos assim para falar sobre você e aquilo que você sente e muitas vezes não entende. E vamos lá pro conteúdo de hoje. Eu fiz um conteúdo recentemente aqui falando sobre pessoas que sentem demais e eu acho que ficou uma certa impressão de que essas pessoas elas devem ser evitadas. Então eu resolvi criar esse outro conteúdo aqui para ter não uma atualização, uma parte 2, para falar sobre de fato o que elas sentem e que não são pessoas a serem evitadas, são pessoas a serem compreendidas, porque existe sim uma romantização enorme dessa intensidade. Ela costuma ser associada à profundidade, à paixão, à autenticidade emocional, como se sentir muito fosse automaticamente algo bonito e desejável. Mas existe um lado dessa história que quase nunca aparece. Esse lado silencioso, desgastante e bem solitário, porque sentir demais não significa necessariamente viver melhor. Na prática, muitas pessoas intensas, elas vivem cansadas de se envolver tanto, de esperar demais, de se frustrar tanto com as coisas e com as pessoas, cansadas de não conseguirem desligar o que elas já sentem. E é justamente sobre isso que nós precisamos falar aqui hoje, sobre quando a intensidade deixa de ser potência e passa a se transformar em um problema, em um sofrimento psíquico, em desgaste emocional. E isso tudo, gente, adoece. Pessoas intensas não sentem apenas com mais força, elas sentem sem filtro. Um comentário atravessa fundo, um silêncio vira abandono, uma frustração pode parecer uma rejeição total. Um conflito pequeno pode ganhar um peso desproporcional, não porque a pessoa queira exagerar, não porque ela resolveu de um dia para o outro, é o que eu quero sofrer mesmo, mas porque essas emoções, elas surgem de forma avassaladora, sem tempo ou sem possibilidade para elas serem organizadas. É como viver em um constante estado de alerta emocional. Tudo ativa, toda hora toca, tudo exige resposta imediata. E aqui, algumas pessoas elas se confundem. Isso não é excesso de sensibilidade, é dificuldade de sustentar a própria experiência humana sem se perder nela. A emoção, ela vem, mas ela não encontra aqui contorno nenhum. Ela invade a pessoa completamente. Quando a pessoa ela não consegue organizar o que ela sente por dentro, alguma coisa quase inevitável ela vai acontecer. O sofrimento começa a ser deslocado para fora. As relações passam a ocupar um lugar central demais. O outro vira ponto de apoio emocional, às vezes a única âncora possível. E sem perceber, a pessoa intensa começa a esperar do outro aquilo que ela não consegue oferecer a si mesma. Segurança, estabilidade, confirmação, aquela calma que tranquiliza. Qualquer demora machuca, qualquer afastamento assusta, qualquer autonomia do outro soa como uma ameaça de ausência ou ameaça de rejeição. Não por controle consciente, a pessoa ela nem pensa muito sobre isso, mas por medo. Medo de perder, medo de não ser o suficiente, medo de ser deixado. Porque por fora isso pode parecer cobrança ou dependência, mas por dentro o que existe é pânico emocional. E existe algo profundamente humano na intensidade. A dificuldade de lidar com a falta. A vida, cara pessoa,
ela é instável. Se você não percebeu, ela tem essa instabilidade. As relações, elas são incertas. Nenhuma relação ela precisa te prometer estabilidade, até porque a outra pessoa ela nem tem condições de prometer isso, por mais que ela se esforce. O outro, ele não é garantido para você. Nem para ele também ele é garantido, quem dirá para você. Contudo, para algumas pessoas é justamente essa realidade que é sentida como insuportável. E aí surgem os excessos. Excessos de vínculo, excessos de fala, excessos de emoção, excessos de exigência, não para viver mais, mas para não sentir angústia, para não sentir esse menos, esse vazio. Só que esse excesso, ele não resolve. Ele apenas adia e amplifica. O corpo começa a cobrar. A mente não descansa e a sensação é de sempre estar no limite, mesmo quando aparentemente tá tudo certo. E é aqui que eu pego na sua mão, porque nós vamos entrar em um ponto delicado, mas que é necessário, tá? Não vou te fazer sofrer só porque eu gosto disso, não, é porque é necessário. Intensidade não é sinônimo de profundidade emocional. Profundidade envolve capacidade de espera, de reflexão, de reconhecimento dos próprios limites e também dos limites do outro, tá, cara pessoa? A intensidade excessiva faz justamente o oposto. Ela invade, ela confunde, esgota. E o mais doloroso é que quando as relações não se sustentam, a pessoa intensa confirma exatamente aquilo que ela mais teme, a ideia de que existe algo errado com ela. Então o ciclo se repete. Mais medo leva a mais intensidade. Mais intensidade aumenta o risco de perda e o sofrimento se aprofunda. O sofrimento das pessoas intensas não é pequeno, ele é constante, silencioso e muitas vezes invisível para quem olha de fora. Sentir demais, sentir intensamente, não deveria ser uma condenação a priori. Porém, quando essa intensidade não encontra espaço para ser compreendida, ela transborda em angústia, em conflitos e relações que se desgastam. Olhar para isso com mais honestidade não é se diminuir, é amadurecer. Isso é preciso. É transformar excesso em consciência, impulso em escolha, dor em algo que pode ser sustentado. A intensidade, ela não precisa te adoecer de fato e nem adoecer as pessoas ao seu redor. A intensidade, ela pode se transformar em presença, em sensibilidade real e profundidade que não destrói quem sente nem fere quem se aproxima. Sentir intensamente não precisa ser sinônimo de viver em sofrimento. Quando a intensidade não encontra espaço para ser compreendida, ela transborda em forma de angústia, conflitos e relações completamente devastadas. Olhar para isso com mais honestidade, sendo verdadeiro mesmo com você e com o outro, é um passo necessário para transformar dor em consciência e aquele excesso todo em mais cuidado. Elaborar o que você sente, aprender a sustentar limites e desenvolver formas mais saudáveis de se relacionar é sim possível, e esse processo não precisa ser solitário. Com o apoio adequado, a intensidade ela pode deixar de adoecer e passar a ser uma forma de presença única, de sensibilidade e de maturidade emocional. Se esse tema despertou a sua curiosidade, se te atravessou de alguma forma e te ajudou a pensar melhor sobre esse tema, deixa aqui o seu like, se inscreva aqui no canal, tem conteúdos parecidos com esse aqui que eu já gravei ao longo dos anos que podem contribuir ainda mais para o seu fortalecimento de eu e para você entender que emoções elas são complexas e que às vezes nós precisamos de ajuda para entendê-las lá na raiz. Obrigada, muito obrigada por ficar comigo até o final dessa conversa e talvez, aproveitando aqui esse ensejo, o caminho não seja sentir menos, tá, cara pessoa, mas entender a sustentar melhor aquilo que você sente. Deixo um beijo aqui pra você que ficou comigo até o final, que prestigiou esse bate-papo e que gosta do meu trabalho. Se você quiser patrocinar novos conteúdos aqui no canal, se torne membro. Membros sem benefícios acessam os conteúdos aqui com maior antecedência e super ajuda a contribuir aqui com novos conteúdos com mais qualidade e com mais quantidade. Além
além, é claro, de me dar uma moral e uma motivação a mais para continuar trabalhando com conteúdos falando sobre psicologia, relacionamentos, filosofia aqui no canal. Um beijo e a gente se vê no próximo bate-papo aqui no As da Mente. Vou contar com a sua participação no próximo encontro também. Tchau!